Amém? Eu queria agora convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 11. Evangelho de Mateus capítulo 11. Só para eu fazer uma pesquisa rápida, quantos aqui usam Bíblia física? Física. Tá bom. Que bom, é um bom sinal. Não se, você que usa no celular, não se sinta julgado, tá? É o mesmo texto. Era só por curiosidade mesmo. Que eu acho bonitinho esse barulhinho do tic-tic-tic da Bíblia. E o cheiro de Bíblia eu acho legal também. Eu acho que tem todo um charme litúrgico estar com a Bíblia. Poderia ler a Bíblia no meu tablet, mas eu trago a minha Bíblia. Porque eu acho que é um símbolo da nossa fé. É um livro que é poderoso por si só. É a palavra de Deus. Então eu queria te convidar a abrir em Mateus capítulo 11. E nós vamos ler do versículo 25 ao 29. Você pode se colocar em pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus? Aqui nessa igreja, nós, quando lemos o texto bíblico que vai ser pregado, a gente fica de pé, em reverência à palavra de Deus. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós cremos que foi o teu Espírito que inspirou essas palavras. E agora te pedimos que o teu Espírito abra o nosso coração, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender a grandeza, a beleza e a profundidade do teu Evangelho, Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Deus. Assim como o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, que o teu Filho, Senhor, possa revelar, Senhor, quem tu és para nós nessa noite. E nós possamos nos deleitar em ti e descansar em ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode tomar o seu assento. Nós estamos numa série de pregações, Quando Orar é Difícil. Eu não sei vocês, mas eu acho que das disciplinas espirituais, depois do jejum, que é ficar sem comer, a mais difícil é orar. Mas orar é necessário. Jesus espera que nós oremos e nos comuniquemos com Deus. Por isso nós tiramos esse tempo para pensar a respeito da oração. Eu estava estudando a respeito da oração e algo me chamou a atenção e eu quero compartilhar isso com vocês. Que nós devemos aprender a orar como Jesus e a orar com Jesus. Jesus é o modelo de alguém que ora bem. Ele tem plena comunicação e comunhão com o Pai. Ele tem pleno acesso com o Pai. E uma das coisas que eu acho mais interessantes a respeito disso é, nós cremos que Jesus Cristo é Deus.
ele é uma das pessoas da Trindade. Correto? Nós cremos nisso. Se ele é uma das pessoas da Trindade, por que era necessário e recorrente que Jesus orasse? Já parou para pensar nisso? Jesus era Deus, é Deus. E mesmo assim ele orava com frequência. E isso está recheado nos evangelhos. Em várias passagens, Jesus se retira para orar. As pessoas estão procurando ele e ele está de madrugada orando. E principalmente antes de tomar decisões difíceis, antes de enfrentar perigos e desafios, Jesus se encontra ali diante de Deus orando. Ele estava orando no monte antes de escolher os 12 apóstolos, por exemplo. Jesus ora, nós estamos chegando na Páscoa e na Páscoa eu tenho uma mensagem sobre a oração de Jesus na cruz. Então, dia 31 é Páscoa, hein? Não perca esse culto. Nós vamos chegar lá. Mas enquanto isso, nós vamos olhando para a palavra de Deus a respeito da oração e a respeito, à luz daquilo que Jesus nos ensina sobre a oração. Jesus é o Senhor, Ele é Emmanuel, Ele é o Deus conosco, e Jesus orava muito. Algumas passagens dizem que Jesus passava a noite toda orando. E eu fico pensando, eu olhei para a minha vida de oração mais uma vez, e eu fiquei pensando, bom, se Jesus é Deus, e Ele orava muito, imagina eu, que sou pobre, miserável, pecador, o quanto eu tenho que orar e estar com Deus. Eu preciso muito de Deus, eu preciso orar. A comunicação é algo essencial para qualquer relacionamento, eu já falei isso aqui em outras ocasiões. E uma boa comunicação é sinal de intimidade. Sabe quando tu tem uma conexão com alguém, que tu não precisa falar uma palavra, mas tu já, só num olhar, tu já sabe, que tem alguma coisa que está acontecendo, ou tu já sabe o que a pessoa está querendo dizer. Geralmente entre casais tem essa comunicação. E só para dar um exemplo real, para nós, e não genérico, eu não sei porquê, mas a Kathleen e o Emerson não vieram nesse culto, e eu falar sobre eles. A gente estava aqui ensaiando no louvor, ia começar o ensaio do louvor, e eles estavam eles estavam num assunto que era só pertinente a eles, assim, mas estava todo mundo em volta aqui, e eles estavam num assunto, numa comunicação, assim, e eu não estava entendendo qual que era o assunto, assim, e eu achei bonitinho, assim, eu achei bonitinho, porque eu não estava, estava boiando total do assunto que eles estavam falando, mas dava para ver que eles estavam se relacionando bem, se comunicando bem, estavam com uma profunda intimidade. Aqui a água da prosperidade, glória a Deus, Fiquei mais rico só de tomar um gole só. Mais rico, vocês viram mais rico? A riqueza de bênçãos, de graça de Deus. É o melhor de tudo. Então, a comunicação é muito importante. Então, assim como entre casais, entre pessoas que têm muita intimidade, a comunicação flui e há uma intimidade, Jesus tinha esse acesso e essa intimidade com o Pai. Essa é a ideia. Jesus tinha acesso e intimidade com o Pai. Jesus não escondia nada do Pai. E nenhuma vontade, nenhuma tristeza ou angústia. Isso está tudo relatado nos evangelhos. O Pai estava ciente do que passava no coração humano de Jesus. Porque Jesus é Deus, mas Jesus, enquanto homem, sentia como homem, chorava como homem e tinha emoções reais como homem, mesmo sabendo de tudo e sendo Deus. E o Pai sabia tudo que Jesus passava porque ele comunicava isso para o Pai. E Jesus estava também profundamente envolvido nos assuntos e interesses do Pai. O tempo todo Jesus está ali falando sobre o reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus. Ele está interessado e envolvido com as coisas do Pai, com os negócios do Pai. Foi o Pai que ordenou. Como nós cantamos aqui, foi Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou.
Nós cantamos isso hoje. Então o Pai ordenou e Cristo prontamente, como um filho obediente do Pai, ele obedeceu até a morte de cruz. Mas agora eu queria perguntar para vocês sabem por que Jesus orava? Vocês sabem por que Jesus orava? Porque ele sabia que dependia do Pai. E é isso que ele quer ensinar para nós. Olha o que diz em João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo. Jesus está dizendo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. O que ele está fazendo junto com o Pai, com o mandato do Pai e com o poder do Espírito. A Trindade está fazendo isso junta. Ele depende do poder do Pai para fazer aquilo que ele tem que fazer. O Filho, Jesus, é o principal modelo de oração de quem ora bem. A vida de oração, então a nossa vida de oração, ela é um convite a gente ter esse tipo de intimidade com Deus e comunhão com Deus. Então nós somos salvos por meio do Evangelho, mas nós somos salvos para desfrutar dessa mesma comunhão com Deus. Você não é só salvo do inferno. Você é salvo para ter acesso, intimidade e comunhão com Deus. E não é na eternidade, é aqui e agora. Aqui e agora. Nós somos salvos, então, para desfrutar de comunhão com o Pai. Para nós medirmos a nossa vida de oração, e como está a nossa vida de oração, nós precisamos pensar se nós estamos desfrutando da oração. Se de fato a nossa oração, ela tem sido eficaz. Se nós temos conseguido compartilhar a nossa vida com Deus. Não simplesmente fazer uma lista de desejos. Marcar um check na nossa lista de afazeres do dia e seguir a nossa vida como se não tivesse orado. Com o coração cheio de ansiedades, desesperos e sem confiança de que Deus ouve e atende às nossas orações. Então, o Michael Reeves, autor de um livro que eu estou lendo sobre oração, Deleitando-se na Oração, ele diz que orar significa aprender a desfrutar o que Jesus sempre desfrutou. Orar é aprender a desfrutar daquilo que Cristo sempre desfrutou, da comunhão com o Pai. Nós precisamos orar com Jesus e como Jesus. Naquela ocasião, vou voltar para o nosso texto aqui, tá? Foi só uma introdução. No nosso texto diz assim: naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim do teu agrado, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Se hoje você conhece a Deus, é porque Cristo quis revelar o Pai para você. Cristo quis que você conhecesse o amor eterno do Pai, a misericórdia e a graça do Pai. Cristo quis revelar isso para você. Deus te escolheu você para que você o conhecesse e fosse salvo para desfrutar de comunhão profunda com Deus. Então olha aqui, vou ir bem explicadinho agora no texto, tá? Jesus quer nos revelar aos humildes aquilo que está oculto até para os sábios e cultos. Vocês lembram que uma das regras da oração era essa necessidade espiritual, que eu falei no outro culto? Então nós precisamos nos achegar a Deus como alguém que precisa de Deus. Por isso que Jesus chama
O Deus Criador, não de Deus Criador soberano, mas de Pai. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Jesus nessa oração revela o que muitos sábios e cultos não aceitam. Existe um Criador e sustentador, o Senhor dos céus e da terra, como diz a passagem. E Ele enviou o seu Filho Jesus para se revelar a nós. E isso é dado gratuitamente aos humildes, aqueles que creem no Filho. Aqueles que creem no Filho. Então olha como Jesus se refere a Deus. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Então existe sim um Criador dos céus e da terra. E esse Criador, ele não é alguma outra divindade. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Posso estar chovendo muito no molhado aqui, mas isso são verdades que têm que ser afirmadas desse púlpito. Porque a gente pode se confundir, achar que Deus, o Pai é uma pessoa, que Cristo é outra pessoa, não. Ou que existem outros deuses, outro Criador, ou que é uma energia, ou que é qualquer outra coisa, não. O Criador e sustentador de todas as coisas é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que Jesus está afirmando na oração. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. E Ele está dizendo que esse Deus, Criador dos céus e da terra, Ele escolheu se revelar a nós por meio de Jesus. Nós cantamos aqui algumas canções que dizem: Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Eu costumo brincar aqui que Jesus é Deus em 3D. É o Deus que pode se apalpar, é o Deus que pode se abraçar. É isso que João falou. O que meus olhos viram, o que os meus ouvidos ouviram, que as minhas mãos apalparam, isso eu conto para vocês. Cristo é real. E mais do que isso, esse Deus criador e sustentador, Ele não está lá nos céus apenas. Ele se fez carne para se revelar a nós. Ele é Emmanuel, é Deus conosco. E Ele está aqui conosco por meio do seu Espírito. Esse Deus criador dos céus e da terra, Ele deseja se relacionar não só com o seu Filho Jesus, mas com todos aqueles que creem no Filho, como se fossem seus filhos. Olha o que diz em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, e se você se relaciona com o Pai, com Deus na perspectiva de Pai, você é um filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Por que eu estou falando essas coisas meio óbvias? Porque a mensagem de hoje é para falar o óbvio. É para falar que muitas vezes nós esquecemos. A correria, a loucura é tão grande, é tanta coisa, tanto problema, tanta coisa que acontece na nossa vida, que a gente esquece que o nosso Pai está no céu governando todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Nós esquecemos disso. Vivemos a nossa vida correndo, sem lembrar que Deus é nosso Pai, por meio de Cristo. Porque nós cremos em Cristo. Orar então é falar com o Pai, é desfrutar dessa amizade e assistência amigável de Deus. Isso é orar. Primeiro, para orar nós temos que lembrar que existe um Deus no céu que é nosso Pai. Devemos falar com Ele, na perspectiva de que nós necessitamos dEle. Tem um autor que eu gosto muito,
que é o J.L. Packer. Ele diz assim: se você quiser saber até que ponto uma pessoa entendeu o cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filho de Deus e de ter Deus por pai. Se esse pensamento não controlar e dominar as suas orações, adoração e toda a sua atitude perante a vida, isso demonstra não ter entendido bem o cristianismo. Eu vou repetir. Se você quiser saber até que ponto uma pessoa entendeu o cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filha de Deus e de ter Deus por pai. Se esse pensamento não controlar e dominar as suas orações, a sua adoração e toda a sua atitude perante a vida, isso demonstra que ela não tem entendido bem o cristianismo. Muitas pessoas vão à igreja todos os domingos. Estima-se que no Brasil há 30 milhões de evangélicos. 30 milhões de pessoas que se consideram evangélicas, que vão à igreja. Vão à igreja, talvez para receber uma bênção, para receber algo da parte de Deus, para ter alguma necessidade atendida. E isso não é de todo errado. Nem todo mundo entende o cristianismo de primeira. Mas se isso não for ensinado, se o evangelho que nos reconecta com Deus Pai não for ensinado, as pessoas vão se relacionar de maneira errada com Deus. Não vão conhecer a Deus por meio do Filho. Não vão desfrutar de Deus e daquilo que verdadeiramente Deus prometeu para os seus filhos, porque não entenderam o evangelho e a mensagem do evangelho. Por isso, para orar bem, é necessário entender o que é o evangelho. Só quando entendemos o que é o evangelho, nós aprendemos a orar bem, a orar como Jesus. Eu sei que, pelo menos os membros dessa igreja sabem o que é o evangelho. E eu vou tentar dar uma definição um pouquinho diferente, mais elaborada do evangelho aqui, do que criação, queda, redenção e glorificação. O evangelho, então, é o Filho que esteve ao lado do Pai por toda a eternidade, veio para que pudéssemos estar com Ele. E que para nós, que o havíamos rejeitado, pudéssemos ser reconciliados com Deus. Não mais como criaturas, mas agora como filhos, para desfrutar do amor eterno e infinito de Deus que o Filho sempre conheceu. Isso é o evangelho. O Filho veio para se entregar por nós, para que as criaturas agora se tornassem filhos de Deus, para que desfrutassem do amor eterno e infinito que Jesus sempre conheceu do Pai por toda a eternidade. Isso é o evangelho. Ele pagou um alto preço para que isso acontecesse, para que isso fosse possível a nós. Então, saber que você é um filho amado de Deus, evita usar a oração como uma escada para chegar até Deus. Você já entendeu que Cristo é a escada que leva você até Deus. A oração não é uma escada que leva você até Deus. Cristo é a escada. Você só precisa subir por ela. Essa realidade de que agora, unido com Cristo, você é um filho amado de Deus, agora já não importa mais se o seu coração está frio, se o seu amor por Deus está fraco e se as suas orações são pobres. Você é um filho amado de Deus e precisa apenas lembrar disso. Quando a gente fala de vida de oração, a gente acaba pensando no quanto a gente ora, em quantas horas por dia eu oro, como está a minha lista, se Deus está respondendo todas as minhas orações ou não. Mas não é sobre isso. A oração é para que nós possamos desfrutar do amor eterno e infinito de Deus. Porque Cristo é essa escada que nos leva
até Deus. E eu não estou dizendo que é fácil, tá, meus irmãos? Quanto mais eu falo sobre oração aqui no domingo, mais vergonha eu sinto da minha vida de oração na semana. Eu estou na mesma com vocês. A gente está falando aqui para que a gente possa aprender e crescer nisso. Amém? Por causa de Cristo e do seu sacrifício, podemos chegar a Deus como somos e não como fingimos ser. Anota isso. Por causa de Cristo e do seu sacrifício, nós podemos chegar a Deus como somos e não como fingimos ser. Olha que interessante, o João Calvino, ele diz que nós oramos a Deus por meio da boca de Jesus. Nós oramos a Deus por meio da boca de Jesus. O Pai sempre deseja ouvir as orações do seu Filho querido e obediente. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando por meio da boca de Jesus. O seu pedido já sai filtrado, ele já sai diferente. Jesus nos deu então o seu nome para que nós orássemos com Ele e como Ele. As palavras de Jesus estão registradas para que nós possamos orar como Ele. E nós oramos em nome de Jesus para podermos orar com Ele diante do Pai. Então, irmãos, orar é demonstrar que você crê na promessa divina mais incrível. Tem muitas pessoas fazendo promessas que Deus nunca fez, falando de promessas que Deus nunca fez para o povo. Sabe qual é a promessa divina mais incrível? Nós podemos nos aproximar dele, mesmo que nossa frieza e culpa digam o contrário. Nós devemos crer que o Altíssimo é nosso Pai amoroso. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Agora, geralmente a gente lê esse texto descolado desse outro texto. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Geralmente a gente lê essa passagem sozinha, sem o resto da oração de Jesus. Mas ela é na sequência. Está conectado. Por quê? Porque quando nós oramos a Deus, nós oramos por meio de Jesus. Então, quando nós estamos indo a Jesus, nós estamos indo ao Pai também. E daí, então, Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quantas vezes Jesus esteve cansado fisicamente, e foi ao Pai em oração? Ele sabe o caminho. É por isso que nós vamos com Jesus ao Pai. E recebemos o descanso de Deus. Então, orar é se relacionar com o Pai como o nosso Pai. Orar é se relacionar com o Pai como o nosso Pai. É isso que Jesus fazia. E é isso que nós devemos fazer. E agora, então, para finalizar, a gente precisa pensar qual é o resultado disso. Qual é o resultado desse tipo de oração? O resultado desse tipo de oração é descanso para a nossa alma. Descanso para a nossa alma. Uma das coisas
que nós somos mais enganados é achar que descanso é apenas ócio, ou que descanso é apenas uma boa noite de sono, ou uma sonequinha na tarde de domingo, uma tarde meio nublada assim, sabe? Tu vai dormindo enquanto está assistindo temperatura máxima e comendo um negrinho de panela. Às vezes acham que descanso é isso, não que isso não seja. Mas o verdadeiro descanso, ele é um descanso espiritual. Ele é um descanso espiritual. Estava falando com o Chico essa semana, e a gente estava falando justamente sobre isso. Sobre o cansaço, a correria do dia a dia. E às vezes no domingo a gente está cansado e acaba não indo na igreja. E acaba esquecendo de que o descanso é uma promessa do nosso Senhor. Então, você vai achar que eu sou meio louco ao falar isso, mas hoje você veio na igreja para descansar no Senhor. Você vai sair daqui com as suas baterias recarregadas e descansado, porque o descanso vem do Senhor. Nós viemos aqui encontrar descanso no Senhor. Nós viemos aqui nessa noite porque nós ouvimos as palavras de Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu estou cansado e sobrecarregado dessa vida aqui na terra. Você também? E você veio encontrar descanso hoje aqui nos braços do Senhor. Ainda no texto, Jesus fala assim: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muita confusão. Obrigado. Muita confusão se faz. Às vezes a gente lê correndo aqui, meu julgo, de como eu julgo a lei, ou como eu julgo alguma coisa. Mas aqui a palavra é jugo, sem o L, jugo. Você sabe o que é jugo? O jugo é aquele negócio que vai no pescoço do boi, é tipo uma carroça de boi que vai arando a terra, que vai no pescoço de dois bois. Um aqui e outro aqui. Não é heresia o que eu estou falando, tá? O que Jesus está dizendo é: eu sou um boi forte. Toma o meu jugo, que eu vou te ajudar naquilo que tu precisa fazer. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquilo que era necessário nós fazermos, por causa dos nossos pecados, Cristo fez na cruz. Então o jugo dele se torna suave e leve. Você não carrega mais um peso de culpa nas suas costas. Você não carrega mais o peso dos seus pecados. O jugo do Senhor é suave e é leve. Só que às vezes, por a gente não lembrar do Evangelho, a gente acha que está pesado. Sendo que a parte mais difícil o Senhor já fez. É por isso que nós precisamos lembrar do Evangelho manhã, tarde e noite. Está pesado, está difícil? Lembre-se do Evangelho. Lembre-se que o jugo do Senhor é leve e é suave. Isso não quer dizer que a gente não vai ter trabalho na igreja. Isso não quer dizer que não vai ser difícil. Vai ser difícil. Vamos ter muito trabalho. Mas por causa do Evangelho, isso vai se tornar leve. Quando nós lembrarmos do que o Senhor nos livrou, da culpa que Deus nos livrou, do perdão dos nossos pecados, o jugo se torna leve. Chegou a dar até um alívio, sim, né? Então, quando nós vamos a Deus em oração, nós recebemos essa leveza para viver. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas existe uma coisa que eu acho, que eu dei um nome de ditadura da performance. Todo mundo tem que ser muito fera, uma sumidade no assunto de Instagram. Todo mundo tem que ser o cara naquilo. E essa é a ditadura da performance. E às vezes isso é um peso enorme nas nossas costas.
Parece que a gente tem que ser extraordinário sempre. E Deus não exige isso de nós, sabia? Deus não exige isso de nós. Só tem um que foi extraordinário sempre, Jesus Cristo. E ele foi isso no nosso lugar. Cristo obedeceu a Deus em tudo no nosso lugar. Então nós podemos descansar nele. Podemos descansar nele. Você não precisa ser extraordinário sempre. Você apenas precisa estar satisfeito em Deus. Em Deus. Outra coisa que nós recebemos quando nos relacionamos com Deus e oramos e nos relacionamos com Deus, com o Pai como nosso Pai, é confiança e segurança. Confiança porque nós não estamos sozinhos. Ele é Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Você vai sair daqui hoje lembrado de coisas óbvias, mas coisas que fazem todo sentido para a sua vida no dia a dia. Deus está com você. Você crê em Jesus Cristo? Você fez uma aliança com Deus? Deus está com você. Você não está sozinho nas batalhas e nas lutas do seu dia a dia. Deus está com você. Por isso você pode enfrentar os seus desafios com confiança, porque você não está sozinho. Deus está com você. Outra coisa é segurança. Talvez dê tudo errado. Talvez dê tudo errado. E mesmo assim, a sua vida está segura em Deus. Às vezes a gente se desespera porque algumas coisas começam a dar errado na nossa vida. As coisas começam a sair de uma forma diferente de como nós imaginamos. Mas mesmo que tudo na sua vida dê errado nesse momento, nessa circunstância, porque a gente enxerga só o agora, a sua vida pertence ao Senhor. A sua vida está segura nas mãos do Senhor. É por isso que nós, ao nos relacionarmos como Jesus se relaciona com Deus, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Eu acho que muitos aqui, todos, as pessoas aqui fora, tudo que todo mundo gostaria de encontrar é descanso para sua alma. Plena satisfação. E só existe uma maneira de encontrar isso. Descanso para a alma. É em Jesus Cristo. Ele é o único que pode satisfazer a sede, os anseios, os desejos do seu coração, as suas ansiedades, as suas tristezas podem ser consoladas porque Ele é um consolador. Tudo o que você precisa. Falei que eu ia falar o óbvio. O óbvio é que tudo o que você precisa é de Jesus. Tudo o que você precisa é de Jesus. E o Pai te ofereceu isso gratuitamente. E isso está agora disponível para você aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui. Não sei como está o estado do seu coração, como estão as suas dificuldades, suas batalhas. Mas o Senhor tem graça, paz e descanso para a sua alma. Hoje, agora. E Ele está oferecendo isso gratuitamente por meio dessa palavra. Encontre descanso para a sua alma em Jesus Cristo. Encontre descanso para a sua alma. Essa é uma das passagens que sempre me vem à mente quando as coisas estão difíceis. E mesmo sendo um pastor, mesmo sendo cristão há 10 mil anos, às vezes eu esqueço dessa verdade. Que quando as coisas estão difíceis, nós temos que ir para Jesus. Porque Ele diz, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, meus irmãos,
essa série de pregações não é apenas para dizer que você tem que orar mais. Não é para isso. Também é para isso. Mas eu quero te convencer a orar mais, porque Deus cumpre o que promete. E o que Ele prometeu é exatamente o que você precisa e o que você busca. Só não sabe. Então, mais do que orar por orar, orar porque tem que orar, nós devemos orar para nos relacionarmos com Deus na perspectiva de Pai e buscando encontrar nos seus braços descanso e deleite para a nossa alma. Descanso e deleite para a nossa alma. Assim, nós estaremos orando com Jesus e como Jesus. Era isso que Jesus fazia nos seus momentos de oração. Amém?